duas decisões que podem mudar o cenário político. Confira os detalhes, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa teu palpite. As informações, bom trabalho para você, viu? E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido do presidente da Alerj, deputado Douglas Ruas, para assumir interinamente o governo do estado do Rio de Janeiro. O pedido foi protocolado no contexto da ação que trata das regras para uma eventual eleição indireta no Rio. Ruas argumenta que deve assumir o comando do estado, já que o presidente da Alerj está na linha sucessória. O governador Cláudio Castro renunciou ao governo em abril e o vice deixou o cargo em 2025 para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Fux destacou que o plenário do STF já tinha determinado que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Ricardo Couto, permanecesse no comando do governo estadual até o julgamento das ações que questionam as regras para a eleição indireta no estado. Com a decisão, Couto permanece no cargo. Em abril, quando foi eleito presidente da Alerj, Douglas Ruas já tinha pedido para assumir o governo do estado, mas o ministro Cristiano Zanin também determinou que Couto continuasse no cargo enquanto o Supremo não julgasse as ações sobre as eleições no Rio. A gente fala agora sobre a corrida presidencial deste ano. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, publicou uma nota sobre a possibilidade de uma chapa puro sangue do partido com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E a nota diz assim, olha só: sinto-me muito honrado com as manifestações dos companheiros Jorge Bonhauser e Heráclito Fortes, indicando meu nome para vice de Ronaldo Caiado. Os dois têm experiência e isenção necessárias para que suas opiniões sejam examinadas com profundidade, mesmo já tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta. Entendo que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos dentro e fora do nosso partido até que seja tomada uma decisão sobre o perfil da nossa chapa, diz a nota. E o comunicado segue em outra página. Obviamente, a palavra final deve ser do nosso candidato, depois de ouvidas todas as instâncias partidárias e o conjunto de nossas forças apoiadoras. Como presidente militante do PSD, coloco-me à disposição para ouvir e acatar qualquer decisão coletiva, sabendo de antemão que ela será a melhor para o futuro do nosso projeto, conclui, portanto, a nota. E como essa intenção do PSD pode mudar o tabuleiro eleitoral? A nossa comentarista Ana Flor analisou o que pode acontecer no jogo político com essa iniciativa de Gilberto Kassab. Vamos ouvi-la. Essa nota do presidente do PSD, Gilberto Kassab, ela, em primeiro lugar, ela tem um sentido de acalmar o partido. Por que fala acalmar o partido? Porque na semana passada o fato de que Ronaldo Caiado e Romeu Zema se autoelogiaram, chegaram a falar numa caminhada juntos, o que significaria um talvez ser vice do outro, e irritou aí tanto o Novo, que é o partido de Zema, quanto o PSD. O PSD, que é presidido por Gilberto Kassab, chegou a soltar uma nota interna, enfim, falando que não fazia sentido o PSD não ficar com a vice, já que Ronaldo Caiado acabou de chegar no partido. Então há uma preocupação de nomes importantes, fundadores do PSD, em manter a raiz do partido no comando, exatamente por achar que Caiado é um bom candidato, enfim, é um candidato do partido, mas é assim um cristão novo, um recém-chegado no PSD. Tem um elemento sempre citado, conversei hoje com pessoas do PSD, que é o fato de que a mulher de Ronaldo Caiado não se filiou ao PSD, como se isso tivesse deixado a porta aberta para a própria saída dele em algum momento, depois, claro, dessa corrida eleitoral. Então, o Kassab faz uma sinalização que, se for necessário, se for assim, com essas indicações importantes, esses membros fundadores do partido, ele poderia ser vice. Mas não há até agora uma real intenção em fazer essa chapa pura, mas sim uma vontade de negociar. O que está muito claro é que o partido fechou a porta para uma negociação com Romeu Zema. Dentro do PSD, há a visão de que Romeu Zema precisaria crescer bastante para fazer sentido uma chapa entre Caiado e Zema. E se Zema crescer muito, ele vai querer ser a cabeça de chapa. Se ele não crescer, não interessaria ao PSD. Então, nesse momento, o que a gente consegue ver é, de um lado,
Kassab acalmando o partido e fechando a porta para essa dobradinha Caiado-Zema. Zema, que já foi também cotado para ser vice de Flávio Bolsonaro, mas tem feito muitas críticas a Flávio Bolsonaro por conta do episódio Dark Horse, que é o filme sobre Jair Bolsonaro, em que Flávio, por conta do filme, acabou sendo gravado, ou melhor, há trocas, né, de mensagens e áudios com Daniel Vorcaro, em que ele pede dinheiro a Vorcaro, depois visitou Vorcaro já preso em prisão domiciliar. Então, essas críticas de Zema a esse fator afastaram ele também, afastaram Zema do PL também. Então, Zema provavelmente deve continuar com essa sua candidatura, mas isso mostra uma grande movimentação, né? Uma movimentação enorme eleitoral, no sentido de que a direita está tentando buscar uma melhor opção, ou pelo menos uma outra opção para além de Flávio. Flávio está correndo, está na liderança, teve um baque muito grande exatamente por conta desse episódio com o Vorcaro, mas outros integrantes da direita, partidos e possíveis candidaturas tentam se viabilizar. A ideia aqui é criar uma outra candidatura que seja competitiva contra Lula, que se recuperou exatamente por conta desses problemas com Flávio. Então, o que a gente está vendo é a direita tentando se organizar, mas neste momento Tarcísio é um ponto interessante aqui. Perguntei para integrantes do PSD como ficaria o palanque se Kassab fosse vice, o palanque em São Paulo, já que Tarcísio Gomes de Freitas é candidato ao governo, é o candidato da coligação de Flávio Bolsonaro, mas tem o apoio do PSD e Kassab chegou a ser secretário de Tarcísio. E o que eu ouvi é que o palanque do PSD é também o palanque de Tarcísio. Então, Caiado e Tarcísio vão estar no mesmo santinho, como a gente fala, mesmo que no palanque de Tarcísio só esteja Flávio Bolsonaro. Então a gente já está vendo muita movimentação neste momento, mas esse campo da direita aí buscando uma candidatura competitiva e até mesmo uma candidatura alternativa, que é o caso do que o PSD tem tentado com a candidatura de Ronaldo Caiado. Mais de 44 milhões de brasileiros entregaram a declaração do imposto de renda este ano. O prazo terminou ontem à noite, mas quem é microempreendedor individual, chamado MEI, tem até hoje para enviar a declaração de faturamento de 2025. Faltando apenas 2 dias para o prazo final, Shirleyde suspirou aliviada. É menos uma preocupação, né? Porque a gente que é MEI, a gente tem que ter a responsabilidade de manter os impostos em dia, de manter tudo em dia. Então, estou bem tranquila. Todos os autônomos que trabalham como microempreendedores individuais e pagam os impostos pelo Simples Nacional precisam entregar a declaração anual do MEI. O documento funciona como um resumo do ano anterior para a Receita Federal. A declaração é obrigatória até mesmo para quem não teve faturamento, como explica esse contador. O governo quer saber se exatamente isso, se ele teve faturamento ou não. É importante frisar que mesmo que o MEI esteja parado, não esteja faturando naquele período, ele é obrigado a pagar a taxa mensal. E são as duas obrigações: pagar a guia mensal e fazer a declaração. A declaração pode ser feita pelo portal do empreendedor ou no site do Simples Nacional. O microempreendedor precisa informar o valor total da Receita Bruta de 2025, seja com venda de mercadorias ou prestação de serviços. E também indicar se contratou ou não funcionário ao longo do ano. A Receita Federal espera receber mais de 16 milhões de declarações de MEI este ano. Mas até a noite de sexta-feira, esse número era pouco mais de 8 milhões, a metade do previsto. Quem perde o prazo precisa pagar multa, que começa em R$ 50, mas aumenta a cada mês de atraso e pode chegar a 20% do valor total da Receita Bruta. O microempreendedor também corre o risco de ficar com o CNPJ irregular. José trabalha como motorista e virou MEI há pouco mais de um ano. Não estava acostumado com o processo e acabou acumulando multas, mas garante que este ano vai fazer diferente. É porque eu vivo em parte do mundo viajando e o motorista não só se preocupa mais em trabalho. E
E o resto do dia a dia a gente acaba esquecendo. Para um próximo ano aí a gente trabalhar e batalhar sem dívida, né? Poder progredir mais ainda, né? Os Conselhos de Justiça e do Ministério Público aprovaram a obrigação de um contra-cheque único para juízes e integrantes do MP de todo o país. O objetivo é aumentar a transparência da remuneração e evitar o pagamento de penduricalhos acima do teto